Olá, queridos, bem-vindo à segunda lição do nosso curso de Segredos da Sabedoria. E na segunda lição nós vamos falar sobre os valores, definindo os nossos valores. Esse é o módulo 2, nós vamos na primeira aula. Vamos em frente. Então, na primeira aula nós vamos falar o que são os valores que formam o ser humano. Valores são princípios morais e éticos, estão ligados à nossa formação, é aquilo que nos conduzem, é aquilo que a gente não negocia, não tem jeito, os nossos valores é aquilo que a gente não muda. Por exemplo, tem pessoas que têm uma ética, uma moral tão forte que quando acham uma carteira com dinheiro, elas entendem que aquilo não é delas, a possibilidade delas pegar aquele dinheiro é impossível. Então isso é um valor inegociável para ela. Ela não negocia a ética dela, ela não negocia a moral dela, né? Então o fato dela não negociar, dela ser honesta, a honestidade para essa pessoa é um valor inegociável. Então valores são princípios norteadores que nos norteiam para a vida, para que a gente possa tomar as nossas decisões e viver em função desses valores. Esses valores constroem a nossa personalidade, constroem o nosso caráter, né? Então tem pessoas que têm os valores também formados equivocados, então ele acha que a coisa do outro é dele, né? Então tem um valor aí que está em desequilíbrio, não está em harmonia com a real noção de valor. Valores, a gente tem valores como igualdade, felicidade, liberdade, honestidade, tudo isso são valores que a gente forma e a gente aprende ao longo da vida no seio da nossa família, ou a gente aprende também com os amigos, ou a gente vai sendo formado, né, dentro da sociedade com esses valores. Então eu acabei de te falar o que são os valores. Agora surge um grande problema. Como surgem os valores? Como surgem os valores? A gente falou de valores aqui e parece tudo muito bonito, parece tudo certo, parece que existem valores universais aí dos quais todo mundo concorda, né? Mas não é assim, é complexo, a formação dos valores do ser humano é uma situação muito complexa. Então abra sua mente aí para você entender algumas coisas que eu quero te falar. Por exemplo, eu vou falar de como surgem os valores no sentido sociológico. Tem sentido psicológico, tem outros sentidos também, mas eu vou falar no sentido sociológico, que é o que mais me interessa aqui, porque nós estamos falando de sabedoria. Sabedoria para a vida, e a vida é com todo mundo dentro. A vida nunca é sozinha, né? Então, os valores no sentido sociológico, a gente entende o seguinte, que o ser humano, ele nasce e cresce no seio de uma sociedade, dentro de uma sociedade. Eu vou chamar essa sociedade, eu vou comparar ela com uma panela, certo? Então a sociedade é como se fosse uma panela, e lá dentro tem as pessoas que crescem, que se multiplicam e vão crescendo dentro dessa panela. E os nossos valores, então, eles são formados dentro dessa panela. É provável que os valores de quem está dentro da panela seja o mesmo, certo? Então, quando a gente fala de valores, a gente está falando de princípios morais, mas dá para a gente dar o exemplo também de valores de produtos, porque os produtos também é estabelecido um valor. Então vamos falar do dólar, por exemplo. Quando a gente fala do dólar, a gente pensa o seguinte: quanto está o dólar? Aí pensa-se, poxa, o dólar, sei lá, está R$5. Mas quem colocou o valor do dólar a R$5? Tem uma série de fatores que fazem com que o dólar custe R$5. Mas basicamente, resumindo, a sociedade estabeleceu que o dólar custa R$5 pela demanda, tá certo? Pelo excesso de compra ou a não compra do dólar, ele aumenta e abaixa. Então a sociedade cria uma demanda e essa demanda faz com que a sociedade estabeleça um valor. Então, usando o exemplo do dólar, não dá para você falar assim, eu tenho os meus valores, como se o seu vizinho tivesse outros valores. Porque é a mesma coisa que você dizer assim, para mim o dólar custa R$2.
E isso é uma viagem, porque o dólar não custa quanto você acha que custa, ou quanto eu acho que custa. O dólar custa aquilo que a sociedade estabeleceu, através dos muitos fatores complexos de demanda e de oferecimento de dólar que tem no mercado. Então não dá para a gente dizer assim que quem estabelece os valores somos nós. Você está dentro da panela, quem estabelece os valores é a panela. Então, se ficou claro isso para você, que os valores são construídos e estabelecidos pela sociedade, certo? Então nós somos fruto daquilo que a sociedade nos criou como valores de seres humanos. Quais são os nossos valores? São os valores que a sociedade determinou que é bom para o ser humano viver. Só lembrando que eu acabei de dizer, não existe esse negócio de dólar para mim custa R$2. Não, eu só pago R$1,50. Você não vai comprar. Não somos nós que determinamos o valor. É toda a sociedade, é todo o conjunto que determina o valor. E uma vez que a gente está dentro da panela, a gente vai cozido junto e a gente nem entende o porquê que aquilo de fato é um valor. Aquilo muitas vezes existem valores e conceitos que acaba sendo importante para a gente, mas a gente nem sabe por que aquilo é importante. Aquilo só é importante para a gente porque é importante para a sociedade, para todo mundo, não necessariamente para um ou para outro. E se é importante para todo mundo, se torna importante para você, porque a gente está dentro da panela, a gente é cozido dentro da panela com todo mundo, e aí, meu irmão, aí os valores, você é exatamente aquilo que a sociedade te formou. Então entenda o seguinte, a sociedade da gente hoje, cientificamente falando, ela leva o nome de quê? É sociedade do quê? Antes do tempo de Cristo, a gente vivia uma tirania. E se a gente vivesse numa tirania onde tem um tirano com o tacão, ele mata todo mundo que discorda dele. Isso é uma tirania. E quando você vive na sociedade da tirania, o valor é o medo. Na sua família você tem que ter um assassino, alguém que bote medo na sociedade. Porque isso, se você tiver um assassino, se você for um cara violento e botar medo, então você está vivendo de acordo com aquilo que a sociedade impede, que a sociedade pede. Se o valor fosse o medo, a força. E quando a sociedade tem esse valor, é isso que rege a sociedade do medo, sociedade da tirania, você tem que ser violento, tem que ser perigoso. Senão você está fora do valor da sociedade. Você não está entendendo o recado da sociedade. Mas a nossa sociedade não é do medo, nem da tirania. E aí os cientistas sociais chegaram a uma conclusão que o que move a nossa sociedade é exatamente o nome dela. E o que move a nossa sociedade? O que faz todas as engrenagens rodarem? O consumo. Por isso a nossa sociedade é chamada de sociedade do consumo. Isso não é um nome nem feio nem bonito. É o que é. E é o que é comprovado cientificamente através dos estudos de uma ciência chamada sociologia. Sociologia diz que a nossa sociedade é a sociedade do consumo. Ora, se os valores eles nascem a partir da sociedade e a nossa sociedade é do consumo, eu tenho uma triste notícia para te dar. Os nossos valores são formados a partir do consumo. E se os nossos valores são formados a partir do consumo, o consumo não é algo que valoriza o ser humano. É algo que vai na contramão do ser humano. Por isso os nossos valores e os desejos e os sonhos da sociedade são tão bizarros. Então, a lição de casa que eu quero que você faça e você pense é: quais são os seus sonhos? É provável que os seus sonhos sejam o mesmo sonho da maioria das pessoas, mesmo sem perceber que isso foi construído socialmente. Ou seja, você é hoje exatamente o que a sociedade queria que você fosse. Pense nisso. Até a próxima aula.